Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde, ou até mesmo boa noite. Depende da hora e lugar em que você for ver ou assistir esse vídeo. A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Tava com saudade aqui de vir aqui fazer um vídeo para vocês. Assim que acabar este mês também, vamos voltar às lives. Bastante gente, irmãos, agendado para live, né? Bastante contatos que eu tive nesses dias. Irmãos que estão fazendo a diferença tanto na CCB como na CCUS. Tem alguns irmãos que a gente quer trazer de volta aqui. Então, voltando ao mês de agosto, a gente começa voltando de novo, aos poucos, a fazerem as lives, né? Agora é época de férias escolar nos Estados Unidos. E eu tinha que tirar esse tempo mais com a minha família, com as minhas crianças, né? Porque em primeiro lugar, irmãos, vem Deus. Em segundo, a família. Em terceiro, vem, irmãos, o trabalho. E depois vem, irmãos, a igreja. É assim que eu entendo. A igreja que eu falo é a denominação. A igreja que é comunhão com Cristo, ela inclui-se, primeiramente, na comunhão com Deus, que está sobre tudo. Irmãos, vou fazer alguns vídeos aqui com os tópicos que já foram bastante debatidos na internet, mas como eu tô com esse delay aí desses dias parados, então a gente vai falar. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre o nosso querido irmão Cláudio Marsola, tá? Vou deixar bem claro antes de começar o vídeo, o Marsola não sabe que eu vou fazer esse vídeo. Eu não tô fazendo para, entre aspas, passar pano, como assim estão me colocando na internet. Estou fazendo de sinceridade de coração. E é exatamente da forma com que eu enxergo. Teve um irmão que me mandou uma mensagem também, num desses vídeos que eu coloquei, eu não lembro se foi no culto online ou foi no vídeo, e ele me deu a ideia, e eu já estava com isso no meu coração, irmão, de fazer esse vídeo sobre o irmão Cláudio. Ele me deu uma ideia, inclusive, das coisas que o Marsola fez, que ele achou que foram revolucionárias, e isso bateu exatamente com o que eu pensava. Então, eu vi que não era só eu que pensava dessa forma, né? Eu critiquei muito o irmão Cláudio Marsola, porque às vezes a gente não entende como que funciona dentro, né, de um conselho de ancião, de uma política que infelizmente existe. A política faz parte do nosso mundo. Isso era uma coisa que quando eu era mais novo, quando eu era cooperador, eu não conseguia entender. Né? Eu achava que a igreja era totalmente, a igreja que eu falo, a denominação era totalmente aislada do mundo, e não é bem assim que funciona lá dentro. Então, por não ter feito política, por ter sido sincero, por bater de frente, isso me tem custado caro. Não me arrependo, irmãos, porque isso para mim foi um aprendizado. Não me arrependo de nada, né? Arrependo-me de não ter tido mais controle nas minhas palavras, de ter, como a Bíblia nos ensina, mas eu fiz o que tinha que ser feito, não me importo com o título, com nada. E hoje eu começo a entender de uma forma diferente. Talvez o amadurecimento, o Espírito Santo, tenha me mostrado de uma forma diferente. E a palavra de Deus diz que aquele que ministra bem, seja lhe dada duplicada honra. Então, o irmão Cláudio Marsola, irmãos, ele foi presidente da congregação, se eu não estou enganado, desde 2014, tá? Então, de 2014 a 2023. Se eu não estou enganado, alguém pode me corrigir. Então, foram 9 anos à frente da denominação. 9 anos, irmãos, que ele deixou praticamente o convívio da sua família no interior de São Paulo, né? E foi praticamente ficar ali no Brás, né? Em quase tempo integral. E isso é louvável, né? Por mais que eles tenham um cartão de gastos, porque eles têm que viajarem, né? E nada mais justo que a igreja pagar, né, os missionários, as missões. Alguns vão contestar, alguns não. Mas salário mesmo, não, esses irmãos não possuem. Tá? Às vezes algum tem alguma ajuda de custo, alguém passa alguma necessidade, mas salário eles não possuem, fazendo voluntariamente, né? Então vamos deixar alguns tópicos aqui que eu acho que o irmão Marsola, esse irmão também me passou, e eu concordo com ele. Bom, o Marsola errou muito teologicamente no começo dos cultos online, porque ele veio dessa cultura da CCB, a qual eu também vim. Crescemos ouvindo aquilo.
né? Por falta de informação, irmãos, nós temos que ter uma coisa na nossa mente. O mundo hoje digitalizado como está hoje, dos smartphones, principalmente dos smartphones, ele trouxe uma revolução tecnológica de informação que não havia para nós no início do ano 2000, nos anos 90 e nos anos 80. Provavelmente os meus filhos, minha filha com 7, meu filho com 5, tiveram mais acesso à informação do que eu tive até os meus 25 anos de idade. Olha, irmãos, olha o tamanho, olha a diferença do mundo atual para o mundo de 10, 15 anos atrás. Antes das redes sociais, antes do YouTube. Eu converso com os meus filhos sempre, e eu vejo a maturidade que eles já têm com as palavras, irmãos. O meu filho tem 5 anos, ele faz conta assim, ó, de uma forma rápida, matemática. Coisa que eu fui fazer, irmãos, acho que com 12 anos, ele já faz hoje com 5. A minha filha, irmãos, uma madurez de entender uma situação no lar, né, um tipo de conversa que você tem que, irmãos, jamais eu com a idade dela teria. E isso tudo se vem, irmãos, de muita informação. É claro que tudo em excesso prejudica. Então, na minha opinião, irmãos, as revoluções que fez o irmão Cláudio Marçola. Primeiro, ele foi o que... Não é que foi ele, irmãos. As ideias podem não ter vindo dele, mas ele colocou em prática como presidente da instituição. A revolução no culto online, né? Lembramos que, irmãos, a congregação sempre pregou, acho que tinha até tópico, que não era para se expor. Nem nas rádios, nem em televisão, nem em panfletagem. Uma igreja que conseguiu crescer sem nada disso, sem propaganda praticamente. Só no boca a boca, só na pregação do evangelho. E muitos dizem que não tem evangelho lá. Então, o que aconteceu? Ele trouxe essa revolução devido a um período no planeta único que nós tivemos, talvez só na peste negra, e voltamos a ter agora, mas não com essa intensidade, com essa população, na densidade da Terra de população. Essa foi a maior de todas, irmãos, globalmente dizendo. Porque quando deu a peste, as pessoas não viajavam igual viajam hoje. Fazer uma viagem da Alemanha para a Itália, ou da Alemanha para a Suíça, que é do lado, era dias e dias de carroça. Hoje em dia, irmãos, com um avião, você está em poucas horas. Em 24 horas você cruza o mundo no avião. Então, é louvável essa revolução, ele trouxe o culto online. Todas as revoluções que tem, irmãos, todas as novidades que vai sair numa igreja, você encontra muita resistência devido ao grupo político, porque são várias cabeças pensando de forma diferente. Então eu tiro o chapéu, assim, primeiramente pela revolução do culto online, né? O irmão Marçola fez outra coisa também que eu achei legal, ele colocou os tópicos de ensinamento também de formas públicas, colocou no site, fez com que a Irmandade tivesse acesso aos tópicos de ensinamentos, tá? Isso é uma coisa única, tá? A reforma da Santa Ceia, né, os copinhos, né, que por mais que foi forçado devido ao que ocorreu na Terra, essa enfermidade de nível global, é uma coisa que eu já falava lá em Boston, lá nos meados de 2006. Eu já questionava os irmãos por que não tinha necessidade. Fui chamado de herege, fui chamado de querer inventar moda, mas o tempo, irmãos, ele é o senhor da razão. Tá? As coisas, elas com o tempo, elas mostram quem é quem. Então foi o irmão Marçola que instituiu isso, ele estava na presidência, né? Reforma da Santa Ceia, na minha opinião, foi uma das melhores coisas que fizeram também. O espaço infantil, irmãos, não tinha espaço infantil antes do Marçola. Os cultos de conselhos para jovens no sábado à noite, né? Ele manteve o crescimento da CCB durante a enfermidade, né, global, manteve o crescimento, que é uma coisa difícil, ninguém nunca tinha enfrentado o que ele enfrentou na congregação, né? Imagina, irmãos, como é que foi as coletas, as pessoas sem trabalhos, e ele manteve o crescimento da igreja. Então, é de se tirar o chapéu, ele manteve a unidade da CCUS aqui nos Estados Unidos, quando houve aquela rebelião, né, que os 5 tiveram, né, queriam mudar a constituição da igreja, que é os pontos de fé, se separar do Brasil, manter a comunhão, mas separar toda a doutrina, separar todo o governo da igreja.
Aí fizeram isso às escuras, então caracteriza uma rebelião. Ele manteve, ele veio aqui, fez o que teve que fazer, fez um mega evento para toda a Irmandade estar unida, para dar a decisão para que todos ouvissem, não só presencialmente, mas aquele culto, irmãos, tinha várias e várias pessoas também com canais na internet que também gravaram, tá? Gravaram. Outra coisa que ele fez, irmãos, que eu critiquei muito quando ele fez, eu não entendi na hora que ele fez, mas hoje eu entendo. Foi o perdão aos irmãos de Jandira, né, do Samuel. Levou o Samuel, fez o Samuel testemunhar no púlpito. Também recebeu bem o hoje ministro do Supremo, André Mendonça, né, que a esposa dele é da congregação, ele é da presbiteriana. Convidou ele para subir na tribuna, a qual eu fiquei revoltado. Não entendi, irmãos, aquele ato dele. Hoje eu entendo, irmãos, que a gente pensa que tribuna é uma coisa santa. É tudo, irmãos, é santo. O que a gente faz para Deus é santo, de puro e sincero coração. Mas a gente costuma santificar, irmãos, tribuna de madeira, véu. Irmão, são só, irmãos, formas e costumes de servir a Deus. Mas o que santifica nós não é o véu, o que santifica nós não é a tribuna, não. O que santifica a nós, irmãos, é a nossa sinceridade com Deus e com o próximo. Então eu não entendi aquele momento, hoje eu entendo, irmãos. A tribuna nada mais é do que uma autoridade falando no lugar público. Então ele estava correto, o André Mendonça não subiu, o Samuel subiu, falou o que tinha que falar, né? Eu não vou entrar no mérito do Samuel, se ele achou que ele vira assim, eu não vou entrar no mérito, irmão. Isso não me convém, eu não conheço ele, né? Já ouvi pessoas que falarem mal, já ouvi pessoas falarem bem, não o conheço. Tenho amigos muito próximos que conhecem ele, falaram muito bem dele, mas eu não tenho opinião formada porque eu não conheço ele, né? Então eu ouvi falar mais bem do que mal. Ele tentou, irmãos, fazer a união e isso é um ato louvável. Ele não conseguiu colocar de volta Samuel no ministério, foi por resistência do Conselho de Anciões, tá? Isso quase custou a sua presidência já naquele tempo. E desde aquele tempo o desgastou. Eu sei, irmãos, porque o Marçola foi tirado, já me falaram. Eu sei exatamente o porquê. Eu sei exatamente o que aconteceu, briga dele com outro irmão do conselho, quando houve aqui a revolta nos Estados Unidos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu não vou falar aqui que eu não quero expor o que me passaram de reunião do ministério. Eu sei por que ele saiu, eu sei alguns assuntos do irmão rico aí, né? Não vou falar, irmãos, mas eu sei de tudo que aconteceu. E isso eu vou fazer um outro vídeo, né, explicando para vocês o que eu acho dessa nova presidência, o que ele tem que fazer, na minha opinião, o que eles deveriam manter, o que eles não deveriam manter, tá? E bola para frente. Então ele ofereceu perdão aos irmãos de Jandira, tentou acabar com o rebatismo, ele tentou, mas ele teve resistência, mas já deixou assim uma base, né, irmãos? Já ficou bastante gente já, né, a tentar acabar com o rebatismo. Ele reformou, né, irmãos, administrativamente a cúria da igreja, o Conselho dos Anciões, levou o Luiz Carlos de Viçosa, que na minha opinião é um irmão que pode sim, junto com outros, desde que ele não queira fazer sozinho, junto com um conselho ampliado para alguns teólogos, alguns que tem no meio da congregação, né, os irmãos nossos que estudam teologia já são bastante, um conselho fiscal, irmãos, representantes da Irmandade, influenciadores, né, irmãos, da Irmandade, dos irmãos da congregação, né, dos membros da congregação. Então, esses irmãos deveriam ser ouvidos, são pessoas que muitas pessoas ouvem eles, são influenciadores. Eu devia também ter um conselho, devia fazer parte de um conselho, né? E junto também com o Conselho dos Anciões e administração, irmãos, entrar num consenso, tomar uma decisão. Mas para isso acontecer, irmãos, muita gente vai ter que abrir mão do poder político. E eu não acredito. Infelizmente. Então ele reformou a administração, cura, levando nomes como Luiz Carlos, né, outros nomes. Introduziu mais a teologia, irmãos. Apesar dele ter muitos erros teológicos no começo. Mas você pode ver que lá já nos últimos dias ele estava errando menos, né? É difícil, irmãos, uma pessoa aprender uma coisa a vida inteira e depois ela, né, ainda mais na idade dele, então eu tiro o chapéu, né? Ele tentou introduzir, muitos irmãos foram para teologia,
Aqui nos Estados Unidos, muitos irmãos estão estudando teologia. Ele ampliou o atendimento na obra da piedade em números nunca vistos antes, irmãos. Ele praticamente zerou a obra da piedade, né? Assim, claro que não atendeu todo mundo. Que eu falo zerou é que nunca a obra da piedade teve tanto dinheiro e atendeu tanta gente como na administração Cláudio Marsola, tá? A liberdade restituída também a muitos irmãos do ministério voltaram. Muitos irmãos, muitos. Acho que nunca teve também tanta volta, tanta liberdade restituída na história da congregação, tá bom? E também, não foi dele o plano, né? Acho que foi do irmão Alcir, né? Zavata, de Tupéva, mas ele que, sendo presidente, que carimbou, né? O projeto Resgate, que na minha opinião, foi um dos maiores acertos da congregação, né? Porque todas as igrejas evangélicas, irmãos, elas tiveram baixas exorbitantes depois da enfermidade que o mundo passou, né? Da PAN. Então, depois disso aí, todas as igrejas caíram muito o número de membros, porque fecharam, as pessoas viram que, né, que dá para fazer online, então o número presencial caiu, muita gente deixou, muita gente insatisfeita, foi para outra igreja, e isso não é só da congregação, não, isso é de várias denominações. Então, é uma coisa assim, esse projeto Resgate, uma coisa de tirar o chapéu. O irmão Salvador agora, que é o novo presidente, ele ficou de fazer, né, de organizar melhor, né? Esse é um vídeo que eu quero fazer, o próximo vídeo que eu quero fazer, se não for essa semana, no começo da semana que vem, né? Conversando sobre o que eu acho que devia ser mantido e o que eu acho que devia ser mudado. Então essas foram, irmãos, as grandes qualidades, né? Uma das, deve ter mais, irmãos, mas é o que eu fiquei sabendo, que caiu no meu ouvido. O irmão Marcelo nunca foi um teólogo bom, mas ele era um homem do povo. Ele veio aqui nos Estados Unidos, peguei um culto com ele em Boston, um dia antes daquele culto lá de Lowell, e ele falou ali, irmãos, e eu levei um amigo meu, que muito tempo, já era músico, mas ficou muito tempo sem congregar, levei ele para congregar aquele dia, irmãos, e ele ficou encantado com a forma com que o Marcelo se expressou, simples, objetiva, era um homem do povo, falava do povo, irmãos, isso aí, ele tem todos os méritos, o Marcelo é muito bom na comunicação com o povo, né? Então, são, irmãos, a quem honra, honra. Eu não estou aqui fazendo isso aí porque eu quero. Não, o irmão já saiu já do conselho, assim, dos presidenciáveis. A informação que eu tenho é essa. Já tem um novo presidente. Então, se fosse para mim rasgar seda, querendo algum cargo, eu rasgaria para o novo presidente, que também é um homem de Deus, um cara servo de Deus. Nós estamos falando do Marcelo. Por isso que eu dei um tempo para fazer o vídeo, ver a poeira baixar, ver o que ia acontecer. Recebi muitas informações, irmãos. Eu, quando recebo muita informação, eu busco de fontes diferentes, fontes que não têm contato uma com a outra, né? E recebi diversas informações, e eu tomo muito cuidado. Eu tenho informações aqui, irmãos, que são bombásticas, mas que, como vocês viram, eu fiquei um mês praticamente quase sem postar aqui. Eu não me preocupo muito com fazer o canal crescer com polêmica. Eu estou aqui para fazer um trabalho sério, para que a Irmandade fique sabendo do que está acontecendo, mas tem certo tipo de coisa, irmãos, que não vai trazer edificação para eu falar para vocês, entendeu? Então eu procuro trabalhar na forma de orientar os irmãos. Cada um tem uma forma. Tem os críticos mais revoltados, tem os críticos que têm uma outra forma. Eu continuo sendo um crítico, irmão. Não é porque eu estou elogiando o irmão Cláudio Marcelo aqui que eu não deixo de ser crítico. Eu critiquei ele várias vezes. Algumas eu critiquei erroneamente, algumas eu critiquei honestamente e acertadamente, como algumas frases que ele falou que ele não precisava ter falado. Mas, irmãos, no fringir dos ovos, é um irmão de idade que deixou de conviver com a sua família, ter dias tranquilos, pescando, adquirir um certo patrimônio com o seu trabalho, mas ele se dedicou a estar cuidando, né, ali na congregação. Se foi por poder, se não foi, isso Deus o sabe, não sou eu que vou julgar o coração dele. Estou falando do que eu vejo, né? Então é isso. A gente fica triste, né? É um ciclo, irmãos. Eu, na verdade, acredito que o conselho de anciões deveria ser um conselho rotativo. O irmão ficar no máximo 2 anos,
né, ter um conselho de presidenciável, de ampliar mais esse conselho, e de 2 em 2 anos ele sendo rotativo, para ninguém ficar ali, irmãos, né, agarrado ao poder. Então, rotativo. Né, eles entram em comunhão, mas fica rotativamente. Quem responde por esse período é esse, quem responde por outro período é outro, né? E que as decisões sejam tomadas em comunhão com o conselho. Eu não sei se é isso que está acontecendo, se é assim que faz, eu não tenho essa informação, é muito fechado. Acho que a congregação devia abrir um pouco mais, principalmente os números, né, de coletas em todas as igrejas, saber quanto entrou, quanto saiu, para dar menos margem, né, de desconfiança, para dar menos margem dessas vozes que querem colocar dúvida no povo. Mas isso é um outro vídeo. Esse aqui é para a gente falar do irmão Cláudio e agradecer ele pelos serviços prestados, né, por tudo que ele fez. Houve acertos, houve erros, mas no fringir dos ovos, irmãos, uma pessoa que tentou fazer o melhor. E na gestão dele, irmãos, houve mudanças, tantas mudanças na congregação como essas que eu citei para vocês, que nunca houve em toda a história da congregação junta. Talvez ele pegou o período mais difícil. Talvez não, ele pegou. Que foi um período de uma enfermidade global, período de algumas guerras, né? Em que afeta todo mundo, sobe combustível, sobe, a arrecadação supostamente cai, e ele conseguiu nesse tempo aumentar os atendimentos da obra da piedade. Isso é louvável, irmão. Como administrador, como gestor político, ele foi espetacular, tá bom? Então, falando denominacionalmente, fantástico. Foi uma excelente gestão do irmão Cláudio. Não sei se ele vai voltar a fazer parte do conselho, isso não me convém. Eu tenho informações, mas eu não vou passar aqui. Mas que ele agora tire um tempo de descanso com a sua família, né? Que a nossa vida é muito curta, passa rápido, né? E tudo que acontece na terra acontece por permissão de Deus. A palavra de Deus diz que toda a autoridade provém de Deus, ou seja, se Deus não permitir, irmão, não acontece. Então, às vezes Deus permite, às vezes é vontade de Deus. Saul era o rei que Deus permitiu, que escolheu segundo o coração do povo. Segundo o coração do povo, Saul foi escolhido. Deus deu para Israel um rei do jeito que eles queriam, porque o Senhor conhecia o coração do povo. Mas o rei, segundo o coração de Deus, foi Davi. Tá bom? Então, depois de tanto tempo sem fazer vídeo, irmãos, né, dando uma atenção para minha família aqui, saindo um pouco dessa guerra, né, muito atacado, irmãos, né, eu observei algumas coisas, eu gosto muito de observar, sou um observador nato, comecei a olhar algumas coisas, vão vir bastante novidades aí pro canal, né, eu tô assim, irmãos, entre fazer as novidades, entre continuar, e sinceramente, nesse um mês que eu postei algumas coisinhas, alguns shorts, alguns vídeos, eu realmente tive uma paz que há muito tempo eu não tinha, né? E como a gente ganha, assim, a monetização aqui no YouTube é tipo $1 por dia, para nós aqui é irrisório nos Estados Unidos, né? Ninguém ganha $1 aqui, nem por minuto. Aqui você vai ganhar mais ou menos 50 centavos de dólar por minuto, um trabalho mais ou menos aqui. O que ganha bem vai ganhar mais ou menos isso por minuto. Médicos, mecânicos ganham muito mais do que isso por minuto, $1 por minuto. Então o que eu falo para vocês? Eu tive uma paz tão grande, dei uma atenção para minha família que fazia tempo que eu não dava, e eu estou sinceramente pensando e reconsiderando, né? Vou voltar a fazer em agosto, vou deixar o mês de agosto fazer bastante conteúdo, e vou reavaliar se eu continuo fazendo, se eu não continuo fazendo, porque é muito difícil, né? É muito difícil, mas assim, vamos esperar se for um caminho de Deus, se for da vontade de Deus, né? Nós vamos sempre fazendo aquilo que é importante e construtivo para a obra de Deus, para o Evangelho e principalmente para os irmãos. Então, a todos vocês que pararam um pouquinho para assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço. Paz, Deus.